A paz do Senhor, jovens de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na sala dos jovens do Conecta Mais Jovens, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. Você quer aprender a ter o caráter de Cristo? Esse é o trimestre, são 13 aulas ensinando a ter o caráter de Cristo na vida dos jovens que servem ao Senhor. Pega a sua revista, se você tem ela impressa, pega a sua Bíblia. Não, no Conecta Jovem, o que a gente faz, jovens? A gente usa o celular. Sim, você pega o celular para a gente estar cada vez mais conectados. Se você não tem a revista impressa, na descrição do vídeo vai ficar os tópicos para você assistir a aula de número 5. Jovens, aula de número 5. E você precisa estar atento, pois a lição de número 5 vamos falar a evidência de um caráter moldado por Cristo. Quais são as evidências? O que a gente pode perceber na vida do jovem se ele tem um caráter moldado pela vida de Cristo? Vamos descobrir hoje? Vamos juntos! Queridos jovens, olha só, chegamos na lição de número 5. A lição número 5, como eu já falei, evidências de um caráter moldado por Cristo. Então vamos ver as evidências, as minúcias, vamos ver os detalhes. Isso aí quer dizer que é caráter moldado por Cristo. Então é hoje que nós vamos descobrir essas evidências. O nosso texto de referência está no livro de Mateus, capítulo número 5, do verso 1 ao verso de número 12. Vamos fazer essa leitura agora. Conecta aí na sua Bíblia, no seu celular, melhor dizendo, abre sua Bíblia em seu celular. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 12. Você sabe o que quer dizer essa passagem, jovens? Aqui é o Sermão do Monte e é as bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurado é, ou feliz é aquele. Vamos ver algumas características das pessoas, eu, você, que somos moldados, as evidências que somos moldados pelo caráter de Cristo, que vai nos dizer assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, maltratarem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus, já esquecendo, jovem, laranja para marcar, que foi da sala do Conecta Jovem, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso... Espera aí, que eu marquei amarelo, e não é amarelo não. É laranja da sala do Conecta Jovem. Mateus vai nos trazer aqui as evidências de alguém que é moldado pelo caráter de Cristo. São essas bem-aventuranças ou bem-atitudes, né? Então esse é as características. Então vamos
aprender sobre cada uma delas aqui. Esse foi o nosso texto de referência. Agora vamos para o nosso versículo do dia. Não vou clicar na nossa Bíblia no celular porque eu tenho ele aqui. Mas se você puder, clique aí na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele começa primeiro, não tem um ponto de interrogação, mas a gente pode aplicar essa primeira frase como uma pergunta. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem que estar onde? Em Cristo. Você está em Cristo, então você é uma nova criatura. As coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Isso é o versículo do dia. Nossa verdade aplicada tem uma mãozinha assim, como eu já falei para você. Isso significa o quê? Para você clicar no gostei. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, deixa um comentário. Vamos lá, como colocar em prática para saber as evidências de um caráter moldado por Cristo. Os discípulos de Jesus devem produzir frutos a fim de que o mundo possa ver Cristo em sua maneira de viver. Ou podemos dizer, na nossa maneira de viver. Porque serve para mim e serve para você. Não é só para você não, jovem. Não é só para você não, professor. É para mim também. Temos que produzir frutos para que o mundo veja em nós a Cristo. Ok? Essa é a nossa verdade aplicada. Vamos para o nosso motivo de oração dessa semana. Eu sei que jovens também oram, então escuta-se aqui, jovem, o motivo de oração de hoje. Clamemos a Jesus para que venhamos seguir as suas pisadas todos os dias, buscando ser mais parecido com Ele. Liga o seu fone via Bluetooth e escuta essa pequena oração. Soberano e eterno Deus, estou aqui nessa sala, designada aos jovens, conecta mais jovens, aqui tem professor, tem jovens que precisam ser moldados cada vez mais pelo teu caráter. Aqui no motivo de oração é pedido, Senhor, para que a gente venha a ser parecido cada vez mais contigo. Então nos ensina da tua palavra, nos dá força, ânimo para seguir as tuas pisaduras e assim nós possamos te seguir a tua vontade, o teu querer. É o que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, jovens? Vamos lá. Nossa introdução. A nossa introdução vai nos dizer assim: um dos mais famosos discursos de Jesus, o Sermão do Monte, apresenta a ideia de conduta do reino de Deus. Por isso, todos os que são seguidores de Cristo precisam obter e viver de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Mestre. Aproveitando, aqui, daqui a pouco, amanhã vai ser publicado para você, daqui a pouco, força de expressão, será publicado também a da editora CPAD. A CPAD está justamente tratando sobre o Sermão do Monte. Cada parte do Sermão do Monte. Então é muito interessante, professor, você assistir vídeos que vai te levar ao caráter de Cristo, ao caráter do reino de Deus, moldado pelo caráter de Cristo, né, trazendo a cultura do reino, é no Sermão do Monte. E aqui no canal estamos gravando aula, já está na quarta, vou deixar disponível amanhã a aula já 5 também. Então é importantíssimo, porque o Sermão do Monte foi um sermão, vamos dizer, o principal sermão de Jesus. Por quê? Ele fala no capítulo número 5, 6 e 7 de Mateus. É o sermão mais longo de Jesus. E lá ele vai tratar de 22 assuntos. Sim, jovens, em um só sermão, Jesus fala de 22 assuntos. Interessantíssimo você aprender sobre o Sermão do Monte. Tem aqui no canal também. Já vamos para a lição de número 5, tá bom? Nosso ponto-chave vai dizer que a nossa prática diária venha refletir o Cristo que seguimos. Canetinha, jovem. Isso aqui é para replicar nas redes sociais. Olha só
Que bonito! Você pode marcar a rede social aí no Instagram, no Facebook ou deixar um comentário que eu vou replicar. Que a nossa prática diária venha refletir o Cristo que seguimos. Qual o Cristo que você segue? O único e verdadeiro Senhor da minha e da sua vida. Ponto de número 1, humildade e mansidão. Quem tem o caráter moldado por Cristo, ou a gente tem a evidência, como é que eu tenho a evidência de jovens moldados pelo caráter de Cristo? Ele tem humildade e mansidão. Vamos ver aqui. As bem-aventuranças mostram o quanto são felizes e prósperos aqueles que têm suas emoções e sentimentos dominados pelo Espírito Santo. Do ponto de vista humano, ser humilde é ser taxado de ingênuo, porém, aos olhos de Deus, ele é bem-aventurado. Não confunda a humildade com ser ingênuo, ser bobinho. Não, não, não. Aos olhos de Deus, nós somos bem-aventurados, felizes somos nós, porque somos manso. Como quem foi manso? Como Jesus, que foi manso. Nosso ponto 1.1 vai nos dizer o que entendemos ser bem-aventurados. O que entender por ser bem-aventurado? Vamos ver o que a gente vai entender? A palavra bem-aventurado, ela é do grego, makarios, sim, sugere uma pessoa feliz, supremamente abençoada e uma satisfação concedida àqueles que experimentam a salvação. Só tem a bem-aventurança aqueles que primeiro experimentam a certeza da salvação, a certeza de estar em Cristo, andar com Ele e fazer a vontade dEle. Então essa bem-aventurança que o mundo diz que não, nós temos, porque Deus colocou em nós o desejo ou adquiriu, nos deu o prazer de ser chamados salvos. Por isso que nós somos bem-aventurados. Continuando. Podemos falar também das bênçãos já desfrutadas nesta vida e que irão gozar de maneira plena na vida futura. Então a gente não só é bem-aventurado nesta terra, a gente tem uma bem-aventurança de ir morar no céu. E já aproveitando de morar no céu, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, estou fazendo uma série também da editora Betel Dominical sobre o livro de Apocalipse, a lição 5, a realidade da grande tribulação já está aí no canal, já está na quinta lição, jovem. Então a gente não só é feliz agora, mas vamos ser felizes no futuro. Apocalipse é um livro de esperança para todos aqueles que esperam em Cristo. Está aqui no canal e você pode assistir também. Precisamos considerar que cada bem-aventurança proferida é um pronunciamento de bênção, uma descrição daqueles considerados bem-aventurados. Assim, por intermédio das beatitudes, Jesus deixa claro que muitas vezes quem quer ser seu discípulo precisa caminhar na contramão do mundo. Porque se o mundo, a gente tem aqui as bem-aventuranças, aqui estou aqui com a minha Bíblia, né? A gente tem aqui, vamos lá. Bem-aventurados pobres, né? Ser pobre, mas é o pobre de espírito, né? Vem aqui, bem-aventurado, feliz aquele que chora, porque serão consolados. Porque o nosso choro, ele pode ser agora. Ele pode ser no real que estamos vivendo. Só que nós vamos ter um consolo eterno. Qual o consolo eterno? Do nosso Deus. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não aguenta ver injustiça. Sabe o que Deus fala? Eles serão fartos, serão saciados, serão satisfeitos. Olha só, jovem. Então, essa é a nossa alegria, esse é o nosso caminho, esse é o que nós acreditamos, que não somente nessa terra, mas no que está por vir. Para nós chegarmos agora no ponto 1.2. Quem são os mansos e humildes, né? É o título do ponto 1, humildade e mansidão. Aí aqui, o nosso professor César
pastor César, ele coloca aqui para a gente perguntando quem é, né? Quem são os mansos e humildes? Vamos ver agora. O termo usado por Jesus, manso, não é sinal de fraqueza, mas sim de alguém que tem seus impulsos, freados pela autodisciplina e humildade. Muito bonito, e eu quero anotar com vocês, professor. Enfatiza isso aí para os seus alunos, e você que é meu aluno, deixa eu enfatizar. O termo usado por Jesus, manso, não é um sinal de fraqueza, mas sim de alguém que tem os seus impulsos freados pela autodisciplina da humildade. Temos que ter autodisciplina. Continuando, o verdadeiro discípulo de Jesus aprenderá com ele ao aceitar seu convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se algumas pessoas dizem, porque você é manso, você é fraco, pede para elas abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso Jesus era manso e humilde. Se nós estamos aprendendo a ter o caráter do nosso Jesus, e se ele foi manso e humilde, então não era sinal de fraqueza. Tanto não era, não é e nunca foi. Porque Jesus é o Senhor dos senhores. Voltará para nos buscar com poder e grande glória. Batalhará e ganhará, pois ele tem todo o poder. Ele vai reinar com glória, está pronto para nos buscar. Então ele é humilde e manso, e mesmo assim é poderoso. Isso é Mateus 11, 29. Defenda sua fé, jovens. Que Deus nos ajude a mortificar cada vez mais o nosso velho homem e deixar a natureza de Cristo nos tornar todos os dias conforme a sua imagem e semelhança. Mansidão e humildade são virtudes de Jesus. Lembremos sempre da recomendação bíblica de que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Será que tem isso na Bíblia, irmãos? Jovens, será que tem isso na Bíblia? Clica aí na sua Bíblia e vamos ver agora. Livro de Tiago, capítulo de número 5, o verso de número 6. Conecta aí na sua Bíblia, vamos lá, livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 6. Lembrando que a linguagem que eu estou usando aqui é a linguagem NVI, que é a linguagem que facilita para os jovens. Diz assim: e ele nos concede graça maior, pois diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus que está regendo, nos agindo, nos moldando, nos fazendo cada vez mais com o caráter do nosso Jesus. Vamos ver o nosso ponto agora. Tem um ponto de nossa reflexão. Vamos ver nossa reflexão. No Sermão do Monte, não nos é recomendado viver deste modo e vos tornais cristão. Pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, viver deste modo, ou seja, o contrário, né? Então é sempre dizendo, dá razão para o outro, deixa o outro, porque a nossa bem-aventurança ela é eterna, não para essa terra, mas para a glória eterna. Ponto de número 2, misericórdia, fome e sede de justiça. Misericórdia, fome e sede de justiça. Mais o ênfase aqui é misericórdia e justiça. Vamos entender agora por que Jesus quer que a gente tenha essa evidência de misericórdia e justiça. Vamos ver aqui no que disse o pastor César. Jesus era um notável mestre
compassivo e misericordioso, que transformava vidas por meio de sua palavra e atitudes. Ele não apenas ensinava com palavras, mas na prática era o próprio exemplo de viver de seus ensinamentos. Jesus era daqueles que não dizia: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Jesus era o oposto. Esse não é um ditado bíblico, né? Um ditado mundano, que muitos dizem assim: faça o que eu lhe digo, mas não faça o que eu faço. Com Jesus, não. Ele dizia e fazia para que as pessoas entendessem como fazer, que era possível fazer, que é possível se manter na vontade dele. Então Jesus não somente fazia, como diz aqui, um mestre compassivo e misericordioso. Me lembro de quê? Uma mulher pega em ato de adultério, levaram ela para ser perante Jesus e disseram: a lei de Moisés, conforme Deus deu, diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Só que ali tem uma falha, jovens, ali tem um engano, tem uma mentira, ali tem uma seta de Satanás, uma armadilha. Qual, professor? A lei de Moisés dizia que os dois teriam que ser apedrejados. Se não houvesse os dois, a lei não poderia ser cumprida. Então, a evidência não era só pegar, era ter o casal de adúltero. Então os dois seriam presos, seriam apedrejados. Então eles levam mais para condenar Jesus do que para condenar aquela mulher. Então pergunta: Jesus, a lei diz que apedreje, e tu, o que diz? Aí ele faz aquela pergunta maravilhosa, que precisa ter um ensinamento para que a gente não aprenda errado. Jesus diz bem assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Muitas pessoas falam: tá vendo? Todo mundo pecou, ninguém está aí para me julgar, ninguém pode me julgar. Aí Jesus pergunta, o diálogo continua. Ele pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí a mulher diz: não, Senhor. Aí ele diz: eu também não te condeno. Acabou a história? Não. Porque ele diz o que para ela? Jovens, enfatiza isso, professor. O que Jesus diz para ela? Vá e não peques mais. Jesus não só tem misericórdia, mas tem uma orientação: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Toda cura que Jesus falava, ele dizia: vai e não peques mais. Então Jesus não quer apenas nos perdoar das nossas ofensas, ele quer que a gente saia da vida pecaminosa, ele quer que a gente largue a vida de pecado. Então naquela mulher não acabou: nem eu te condeno. Não. Acabou, a frase foi essa: vá e não peques mais. Jesus é maravilhoso. 2.1. A expressão misericórdia e suas implicações. Vamos lá. A expressão misericórdia traz a ideia de compaixão que une sentimento com ação. Existem pessoas que são capazes de se condoer com a situação do seu semelhante. Jesus não somente exalta a qualidade, mas também promete que aquele que oferece misericórdia receberá misericórdia. É o prêmio de quem é misericordioso. Você é misericordioso? Sabe o que Jesus fala? Que você alcançará misericórdia. Você quer que Deus tenha misericórdia de você? Tenha misericórdia do próximo. Essa é a recompensa de Mateus 5, verso 7. Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, vamos lá. Temos que conectar a Bíblia, jovem. Abre aí, pertinho, Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5. Tá gostando da aula? Não esquece de dar um gostei, que diz assim, versículo de número 5 de Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Ou seja, quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Jesus Cristo. Este verbete é tão forte que quase todos os milagres realizados por Jesus estão associados aos ensinamentos de compaixão.
Todas as vezes em que Jesus era tomado por este sentimento, milagres se realizavam. Nossas atitudes devem mostrar que somos altruístas. Já falamos sobre ser altruísta. Tá aí no canal, em outra lição aqui dos jovens mesmo, sobre ser altruísta. Se você é inscrito, você sabe que você já viu. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e ver sobre ser altruísta, ok? Ponto 2.2. O que tem fome e sede de justiça serão fartos. Ou seja, se você está com fome, você será farto. Mas aqui é ser farto, você ficar satisfeito com a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Vamos lá. Vamos ver o que fala o nosso pastor César. Neste texto do Sermão da Montanha, Jesus fala de fome e sede, que são as necessidades básicas de todo ser humano no que tange à sobrevivência. Então ele foi na necessidade do ser humano, fome, e sede. Ele foi no que o povo estava entendendo, sabia o que era passar fome, tanto que Jesus faz a multiplicação dos milagres dos pães e dos peixes, porque estavam com fome, e sede, a mulher no tanque lá de Jacó, a samaritana, ele dá o que para ela? Água, mas não aquela água do poço, ela dá água que jorra para a vida eterna. Então ele vai falar daquilo que o povo sabia, fome e sede, que tange ao que? A nossa sobrevivência. Não dá para viver sem água e sem comida. Continuando, a fome e a sede de justiça revela que os discípulos de Jesus ansiavam pela manifestação da justiça divina na terra, ao mesmo tempo que são propagadas de sua vontade, lutando por uma sociedade mais justa e reta. Esse é o desejo de todos nós, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais reta. E Jesus sabia disso e disse para os seus discípulos: seja bem-aventurado, porque se você não for farto, satisfeito, pleno na justiça aqui, Deus não faltará com justiça. Continuando, que a cada dia venhamos clamar, como diz a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, pois sabemos que o reino de Deus tem seus fundamentos na justiça, na retidão. No entanto, seu amor e verdade estão em sua frente. Vamos ver se o amor e a retidão está em sua frente. Livro de Salmo, já vai abrindo aí, livro de Salmo 86, verso 14. Vamos lá, clica aí na sua Bíblia, jovem, incentiva aí, professores, os seus alunos a ter a Bíblia no celular, no aplicativo aí, você consegue ver. Salmo 89, o verso de número 14. Vamos ver o que diz. Vamos marcar primeiro de laranja, que é a nossa sala. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, ó glória. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Mas essa primeira parte, jovem, é para replicar. Salmo 89, verso 14. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Ou seja, Deus está sobre um trono que o alicerce é justiça e retidão. Maravilhoso! Chegamos no nosso ponto de número 3. Coração puro e pacificador. Precisamos também ter essa evidência de um coração puro e ser pacificador. Vamos lá. No Salmo 15, já abre aí, pertinho, jovem, pertinho aí, o livro de Salmo, só muda aqui o capítulo, capítulo número 15. Verso 1, deixa aí, daqui a pouco a gente vem ler. Vemos a preocupação do salmista em saber quem vai habitar no Monte Santo do Senhor. Jesus, ao falar sobre as bem-aventuranças, responde à pergunta dizendo que precisamos ter um coração puro e lutar
pela paz, coração puro e lutar pela paz, ou seja, coração puro e pacificador. Então vamos ver o que o salmista disse no Salmo 115, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Eita, duas perguntas, jovens. Vamos repetir? Salmo 115, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? É uma pergunta. A segunda, quem poderá morar em teu santo monte? Aí vem a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. Olha aí, íntegro e pratica a justiça. Que de coração fala a verdade. Olha aí, o salmista está perguntando quem habitaria no santuário, quem habitaria no monte. Ele responde o que disse Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 8 e 9. Aqui, aquele que são justos e tem um coração com a verdade. É isso que nós temos que ter, é isso que vamos praticar, jovem. Não esquece, Mateus 5, 8 e 9, tá? 3.1 vai falar: os que têm coração puro verão a Deus. Quem tem um coração, tá aqui, verão a Deus. Vamos lá ver o que o pastor César aqui coloca. Uma das maiores promessas que os salvos possuem é um dia não somente ver Jesus face a face, mas morar com ele por toda a eternidade. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ver essa realidade, essa promessa e o que vai acontecer para mim e para a sua vida. Abre aí, jovem, livro de 1 Coríntios, clica aí na sua Bíblia, capítulo de número 13, o versículo de número 12. Já deixa eu marcar de laranja, que é da nossa sala do Conecta Jovem. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha que maravilha! Vamos poder ver o nosso Jesus face a face, ou seja, os limpos de coração verão a Deus. Teremos o privilégio de ver Deus como Ele é. Isso é 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 12. Continuando, né? Não, foi o final da frase, é que eu quero dar ênfase aqui. Mas morar com Ele por toda a eternidade. É isso que nós vamos ter, essa é a recompensa aqui, morar com Ele por toda a eternidade. Que maravilha! Continuando aqui, praticar a justiça e falar verazmente segundo o seu coração. Quem tem o coração puro não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Não possui uma mente alimentada pela malícia mundana. Ao contrário, tem a firmeza propósito. Ao contrário, tem o firme propósito de servir a Deus, sendo fiel até o fim. Deixa eu ler a continuação aqui do livro do Salmo, porque o livro de Salmo, o verso de número que a gente estava lendo é o verso 15 de Salmo. Volta aqui, tem uma observação importante. Salmo 15, volta lá, o versículo de número 3. O versículo número 3. E não usa a língua para defamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, tá? Aqui está falando, eu lembrei
que a continuação da leitura do Salmo 15, fala que a gente não pode usar nossa língua para defamar os nossos amigos, os nossos colegas de escola, falar mal dos nossos professores, dos nossos pais, porque isso é princípio, é assim que nós iremos habitar no santuário e fazer morada no monte do Senhor, não usando a língua para defamar, como falou o Salmo 15, verso de número 3. No nosso 3.2, vamos ver aqui, nosso 3.2, o que nos diz? Nos diz assim: os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, ou seja, pacificadores, aqueles que traz a paz, não quer guerra, quer sempre trazer a paz. Esses serão chamados de filhos de Deus. Vamos ver aqui, os filhos de Deus são reconhecidos e desfrutarão das promessas quanto conseguirem transmitir a paz que o príncipe da paz tem, pois é uma das virtudes cordiais da ética de Cristo, visto que para ser discípulo de Cristo é necessário amar o inimigo. É sério, professor? Tem essa história aí de amar o inimigo? Vamos ver agora se isso é verdade ou não. Livro de Mateus, deixa eu deixar, olha só um trocadilho, um trava-língua. Deixa eu deixar marcado aqui. Mateus, capítulo de número 5, o verso 44. Mateus, verso 5, 44. Vamos marcar de laranja, que diz assim: mas eu lhe digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ou seja, é uma ordem de Jesus, não é uma opção, não é o professor que está pedindo, não é o seu pai que está pedindo, é Jesus que está pedindo, é Jesus que está dizendo para aqui, ó. Mas eu lhe digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Essa é a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, 44. Paulo deixa claro que se depender de nós, precisamos ter paz com todos. É sério, Paulo? Você falou isso para a gente ter paz com todos? Vamos lá. Paulo escreveu aonde? Livro de Romanos. Abre aí, alunos. Professor, não deixa de ler. Romanos 12, 18. Deixa eu marcar aqui para ficar marcadinho. Vamos lá, vamos ver o que Paulo falou aqui. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para que você viva em paz. Esse foi o que Paulo só retificou, né, ou colaborou com o que Jesus já havia dito em Mateus 5,44. Continuando, que sejamos o bom perfume de Cristo, fazendo com que as pessoas desfrutem da verdadeira paz, que só pode ser encontrada de maneira plena em Jesus Cristo. Então não tem outra paz. A paz as pessoas só vão obter em Cristo. E nós que somos filhos de Cristo, temos que mostrar para as pessoas que é possível, que é necessário. Todos os discípulos, não é para alguns, é para todos. Temos que ser pacificadores, desejar paz, se é que desejamos um dia ver o Pai como Ele é e habitar com Ele, como já lemos aqui, morar com Ele, certo? Aqui tem um subsídio para os professores que é para aplicar para os alunos. Como é que é uma sala que eu falo tanto para professor quanto para aluno, eu vou ler esse texto que está aqui. O Sermão do Monte não versa apenas sobre as bem-aventuradas, né? Ou a bem-atitudes, mas também sobre alguns conceitos estabelecidos no Decálogo, ou seja, estabelecido em quê? Na lei Decálogo, para que você que não sabe,
né, você vai aprender agora, se refere ao quê? Aos 10 mandamentos. Então, quando você ouvir falar alguém querer usar essa palavra, o decálogo, está se referindo simplesmente no livro de Moisés, que foi escrito ali no livro de Êxodo, trazendo os 10 mandamentos. Então, Jesus vai trazer menção dos 10 mandamentos para aquelas pessoas que estão ouvindo o seu sermão. Olha aí, ó, Mateus capítulo número 5, verso de número 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? O que ele está remetendo? Aos 10 mandamentos, ao que Moisés determinou, o que Moisés escreveu, determinado por Deus. Tá? Moisés não determinou nada, Deus que mandou Moisés escrever. Tá? Aí ele disse, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Aí ele continua, não matarás. Não foi esse o mandamento? Não matarás. Aí vem Jesus, e quem matar será sujeito ao julgamento? Não foi isso que aconteceu? Foi. Agora dá uma olhada no versículo de número 27. Ele traz de novo a menção do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Então, todos dois, ele faz menção do 10 mandamentos. O povo estava vivendo, dizendo que era povo de Deus, servia a Deus e estava esquecendo dos mandamentos de Deus. Então, ele faz esta menção, dizendo, ó, eu não estou trazendo nada de novo, eu estou trazendo à memória aquilo que vocês esqueceram. Está no decálogo, certo? Ou nos 10 mandamentos. Tanto Mateus 5, 21, quanto Mateus 5, 27. Foi dito no passado, foi dito ao antepassado, não adulterarás e não matarás. Está lá no decálogo, ok? E continuando aqui, e que Jesus veio ensinar o real sentido da sua lei aplicadamente na vida. Jesus, durante o seu ministério terreno, nos ensinou sobre a ética do reino no famoso Sermão da Montanha, que nós estamos aqui falando. Mas dentro deste extenso sermão, encontramos o segredo das bem-aventuranças e de suas implicações na vida do ser humano. Todos os ensinamentos de Jesus foram, divulgados por seus discípulos, vivendo e pregado pelos apóstolos, escrito em cartas gerais e pastorais, e homologada pelo cânon sagrado, servindo para nós como o mais alto padrão de conduta que Deus espera de seus santos. A ética falada por Jesus nos mostra o quanto precisamos viver em constante vigilância, buscando a santidade e a perfeição. Ela reflete a vontade de Deus para o seu povo. Perfeito. Essa frase aqui é para fechar com chave de ouro. A ética falada por Jesus nos mostra o quanto precisamos viver em constante vigilância, buscando a santidade e a perfeição. Ela reflete a vontade de Deus para o seu povo. Como eu disse no começo, não é a minha vontade, a vontade dos professores, a vontade do pastor ou dos seus pais. É a vontade de Deus para todos aqueles que são chamados de povo de Deus. Você é povo de Deus? Serve para você. A nossa conclusão no dia de hoje. Olha a conclusão dessa lição, que lindo. Jesus ensinou princípios que vão além de regras. Eles levam seus seguidores a um patamar mais elevado, iniciando no coração, culminando aonde? Em ação. Anota isso aí que é muito e muito bonito. Vamos lá. Jesus ensinou os seus princípios que vão além de regras. Eles levam, os seus seguidores a um patamar
mais elevados. Isso aqui é lindo, a última frase. Iniciando aonde? No coração. Culminando aonde? Em ação. Ou seja, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes e praticando cada vez mais a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você possamos ter as evidências do caráter moldados por Cristo. Eu ensinei o que no dia de hoje? Eu ensinei a transformação do caráter do cristão manifestará em atitudes corretas diante de Deus. E felizes serão os que assim procederem até o fim. É assim que você tem que proceder. Tá bom? Essa foi a lição de número 5. Você está aprendendo a ter as evidências de um caráter moldado por Cristo. Essas evidências que a gente apresentou aqui, que eu apresentei para você, com base no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, beatitudes, que você tem que mostrar essas características. Por quê? Porque Cristo demonstrou e nós somos seus seguidores. E sendo seus seguidores, temos que mostrar essas características. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que Deus te abençoe.